Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí o pós-jogo do Verdão, galera. Palmeiras 1, São Paulo 0. Verdão aí ganha o São Paulo que estava invicto e é líder aí do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. O Vitor Roque aí marca praticamente no último minuto do jogo, galera. Jogo emocionante aí até o último minuto. Mas o Verdão consegue mais uma vitória no campeonato e segue líder. E líder isolado aí no Campeonato Brasileiro. Tô trazendo aqui para vocês o linha de passe. Falando tudo sobre essa rodada do Verdão. Sobre essa grande vitória, essa liderança do Verdão aí no Campeonato Brasileiro. Fica aí até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? No finalzinho do jogo contra o São Paulo, 1-0, gol dele, Vitor Roque. 3 jogos, 3 gols e nesse ele nem foi titular, hein? Entrou no segundo tempo e deixou mais um, garantindo a vitória no Clássico. E a liderança, a permanência do Palmeiras aí na liderança do campeonato. Em dado momento ali o Flamengo era líder, o Bragantino coladinho. Tava todo mundo com a mesma pontuação, né? Palmeiras, o Flamengo e o Bragantino, mas o gol deixou o Palmeiras isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Estou aqui com o André Kfouri, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner e também com o Pedro Ivo Almeida pra gente destrinchar esse clássico. Daqui a pouco a gente ouve o Abel, que foi expulso. A gente ouve também o Zubeldia, mas vamos começando aqui com o Jean Oddi. Jean Oddi. 3 jogos, nos últimos 3 jogos, 3 gols do Vitor Roque. E esse importantíssimo, gol em clássico e para dar vitória no final do jogo. Jean, tudo bem? Pois é, tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. Excelente noite. Obrigado. Toda vez essa interrupção. Muito bom. Eu adoro. É uma gentileza. É uma gentileza. Se é uma interrupção que é gerada pela educação Exato. e, consequentemente, há uma reclamação depois, nós podemos parar. Não, foi maravilhoso. Eu durmo melhor depois da sua interrupção para o seu excelente noite. Obrigado. Tá bom. Excelente noite para você também, André. Obrigado, realmente. Acho que assim, William, bom, o roteiro foi um roteiro realmente bastante, né, emocionante pelo final do jogo e não pelo que aconteceu nos 90 minutos. No fim das contas, vence o time que produziu mais, o time que atacou mais, que buscou mais o gol, acho que durante os 90 minutos. Mas o irônico de tudo isso é que talvez assim, o plano tático que estivesse dando certo até o finalzinho, até o gol do Vitor Roque, fosse justamente o plano tático do Zubeldia. Porque acho que a ideia dele era mais ou menos essa mesmo. A ideia dele era se empatar, ótimo, no final eu ainda tento, colocando meus jogadores mais técnicos em campo para tentar uma estocada e de repente ganhar o jogo no final, mas se empatar tá bom. O São Paulo até teve chance, né, depois das mudanças de eventualmente fazer o seu gol, e tanto que a gente vê que o Everton faz 2 boas defesas no segundo tempo, mas no fim das contas o Vitor Roque, né, ironia do destino também, porque há 4 jogos se falava já do Vitor Roque, que grande decepção, isso, aquilo e tudo mais, era óbvio que era só esperar um pouco, e ele tem muitos méritos nesse gol, né, não só por colocar a bola para dentro, mas porque ele vai buscar uma bola ali praticamente perdida, né? Quer dizer, ele não se dá por vencido, é ele quem disputa, quem briga ali com o Ferrarese para receber a bola, ele recupera a bola e depois do chute do Felipe Anderson faz no rebote o gol do Palmeiras, que, repito, né, finalizou muito mais, criou mais do que o São Paulo, ainda que, na minha visão, o plano tático do São Paulo estivesse dando muito certo. E até quase que premiado no fim, né, por esse sucesso do plano do Zubeldia, tivesse quase sido premiado ali no fim com um gol nas 2 defesas que o Everton fez. Palmeiras, enfim, como sempre, né, a gente fala, é um time que não desiste, é um time que briga até o fim, e hoje brigou até o fim, com uma equipe até surpreendentemente ofensiva, né? Pela maneira como o Abel deixa o time no final, ele abre mesmo a equipe, ele tira os volantes, ele coloca o time para cima, ele fica só com o Lucas Evangelista de marcador, mas está longe de ser um dos principais marcadores do time. Então, nesse aspecto, o Abel também é recompensado pela ousadia e pela coragem de colocar um time bastante ofensivo nos minutos finais. Mostrando o quanto ele tem de possibilidades agora para deixar esse Palmeiras mais ofensivo durante o jogo, ou começar dessa forma, dependendo do adversário. E ele tirou o Estevão, né? Pode falar, André. Boa noite. Não, pode seguir. Não, vamos lá. Boa noite a todos, uma excelente noite, excelente semana desde já. Excelente noite para o senhor. Eu concordo com tudo que o Jean disse a respeito do jogo, mas a gente conversava aqui antes de entrar no ar e algumas coisas, a televisão ao vivo, ela tem essa particularidade, né? Ao ver os jogadores do Palmeiras comemorando ali ao lado do gol, mais perto do setor
onde ficam torcedores uniformizados ali, né? Uma coisa natural, seja no Allianz Parque, seja em Barueri, a gente percebe um comportamento que é diferente. Se você não essa cena você não vê sempre. Então, se alguém que não entendesse nada do que é o futebol brasileiro e não soubesse que esse é um jogo de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, entenderia talvez que ali valia alguma coisa a mais. Esse time foi campeão, ganhou um troféu, né? Porque ali é uma comemoração, uma celebração. Normalmente as vitórias elas são tratadas de uma outra maneira, às vezes mais fria, né? Na maioria das vezes pelos jogadores. Então esse tipo de manifestação dos jogadores os aproxima da torcida. Eu não tenho o romantismo de achar, nunca tive, que os jogadores devem enxergar o futebol e viver o futebol como os torcedores vivem. Eu acho que são dois espectros de uma paixão que são não só pontos de vista, mas posições muito distantes. Mas, às vezes, quando os jogadores se comportam dessa forma, e, obviamente, era só olhar, não havia nada de falso ali. Não, vamos lá, alguma coisa pré-concebida. Sim. Vamos ali e tal, porque vamos capitalizar. Nada disso. Era um sentimento dos jogadores do Palmeiras, no sentido de isso aqui vale mais do que uma vitória normal. É um jogo diferente. É uma rivalidade, é um adversário muito tradicional. A torcida adora quando esse clássico é vencido pelo Palmeiras, da mesma forma que os outros torcedores também sentem a mesma coisa. E o gol no final eu acho que também ajuda a essa temperatura subir na hora de comemorar a vitória. Então eu acho importante quando esse tipo de coisa acontece, eu acho bom para o futebol e não queria deixar passar porque a gente a gente vai falar a respeito do jogo ao longo do programa. Temos 2 horas hoje de linha de passe, ainda bem. E eu não queria deixar passar esse ponto, porque eu acho muito importante mesmo quando os jogadores se comportam de maneira genuína, aproximando-se da torcida em sensações depois de um jogo como esse. Que não foi tão bom assim, que talvez merecesse um placar diferente desse, mas isso não importa. O que importa é que o Palmeiras, no caso de hoje, venceu no final e os jogadores foram comemorar com a torcida. Eu vou puxar mais uma vez para o Vitor Roque aqui, Pedro Ivo Almeida, porque 3 jogos, o homem vai começando a se pagar, hein? Tudo bem? Tudo bem, um abraço a você, Vitor, Jean, André, o fã do esporte. Anteriormente, isso pré-primeiro gol, a gente falava da entrega dele, das boas atuações dele, mas do gol que não saía, então fica muito marcado. Agora parece que a coisa não necessariamente precisa caminhar junto. Ele não atuou a partida inteira, não precisou de muito tempo para ser brilhante, mas ele tem algo que mexe muito com o jogador que atua na função que ele atua. E acho que a comemoração, o André fala da celebração, muito com o torcedor, mas tem muita gente aqui se organizando para entrar no ar e tal, olhando aqui a TV que estava de apoio. Os jogadores celebram muito o Vitor Roque, isso não é a primeira vez. Quando a bola dele entra contra o Corinthians, mas o gol é adiado, os jogadores vão nele passar confiança. Quando ele perde um gol num jogo que talvez não tenha sido a boa atuação dele, os jogadores vão nele passar confiança. Quando ele faz o primeiro gol, é quase que uma comoção geral do elenco. Hoje, toda a comemoração, ela, claro, tem a sua interação com a torcida, o André apontou muito bem, mas ela é direcionada ao cara que me parece ser muito importante, muito querido para esse grupo, que é o Vitor Roque. Me chama a atenção como o Vitor também é muito celebrado pelos companheiros. E há quem possa ouvir aqui e falar, mas isso é meio óbvio, o cara fez o gol da vitória. Não é exatamente óbvio a maneira como os jogadores se dirigem a ele, o pessoal de comissão técnica, o pessoal que está ali de staff e tudo mais, é claro que vinha incomodando, apesar de a gente pontuar, e até nessa mesa mesmo aqui, que ele vinha tendo boas atuações, a bola não entrava, ora o gol era anulado por milímetros, ora o gol era anulado incorretamente, mas hoje não. Hoje foi um cenário diferente até da última partida que ele disputou nesse mesmo estádio, num outro clássico também, que ele vai muito bem, os gols são anulados. Hoje ele tem menos tempo de campo, mas resolve a parada. Agora, olha só uma coisa, eu ainda estou assustado com esses detalhes pós-jogo, fora-campo, com um letreiro atrás do gol onde foi marcado o gol do Vitor Roque, um painel de LED, porque a gente infelizmente já se acostumou com aquela placa publicitária do lado oposto, né? Isso. Do ângulo oposto da câmera, que agora é maior que o jogador. Aquele letreiro ali atrás é um negócio assim... É gigante, né? Até conversar com gente, brincar com que deve ser para a visão de quem está no campo. É um negócio que tá chamando a atenção. Por acaso foi ali que saiu o gol do Vitor Roque. Tudo bem que não é jogo de tênis, né, Pedro Ivo? Mas na hora que você precisa dar uma olhadinha assim, só para cima... Exatamente. Não posso se afirmar, porque às vezes é LED não chega a incomodar tanto dependendo, mas me chamou muita atenção diferente em Barueri. Agora, um gol de um Palmeiras, não chovendo molhado, time que insiste, briga até o final, caráter, vencedor. Acho que a comemoração tem muito a ver com um grupo que está entendendo que os resultados estão começando a chegar
A liderança chegou, é a melhor campanha em Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro. Foi um período de contestação, de instabilidade ali em março e hoje os resultados estão começando a acompanhar o que o time vem tentando fazer em campo. E um São Paulo que não dá nem para dizer que o São Paulo não é assim. São Paulo vinha sendo assim. São Paulo, quando ele entende que talvez ali no momento o outro time possa ter um pouco mais de qualidade, ele tenta se fechar, sair para o jogo, se defender bem. São Paulo se defendeu bem em algum momento, mas não saiu para o jogo. Não viu o São Paulo tentando jogar, tentando escapar, como fez muito bem, por exemplo, na Libertadores da América. Em alguns bons resultados da Libertadores, para o torcedor que quiser chegar hoje e falar, Zubel é o dia, fala para o time não jogar, não. Hoje talvez não tenha conseguido escapar. Tem um outro time do outro lado também. Claro. Bons resultados do São Paulo na Libertadores, o desenho de jogo foi, se retrai, tenta entender o jogo e começa a sair aos poucos. São Paulo se retraiu muito, para mim, não conseguiu jogar no primeiro tempo, vai tentar jogar em alguma parte ali no segundo tempo, mas o Palmeiras também já está jogando, e é uma trocação com o Palmeiras todo lançado ao ataque. E não dá para dizer, o Birne que tem não tem placar justo ou injusto, mas o gol coroou ali quem tentou desde o início. Não que o São Paulo não tenha tentado, São Paulo tinha outro desenho de jogo, se defendeu, quase deu certo até o fim. Mas o Palmeiras chegou querendo buscar essa vitória, querendo buscar esse resultado em casa, ainda que não fosse no Allianz. E o São Paulo não conseguiu até o final sustentar o que vinha fazendo bem ali. É um processo de retomada de confiança desse Palmeiras, que estava passando por várias peças, e a gente já vinha falando aqui, o pessoal que tá, esse aqui está melhorando, esse aqui já retomou, esse aqui voltou e tal. Acho que essa semana coroou aí talvez a última peça que faltava. Tudo bem, o Paulinho hoje foi pela primeira vez titular, a gente vai falar disso, hoje já não foi tão bem quantas vezes quanto ele entrava, mas acho que a peça que faltava ali para entrar nessa engrenagem da confiança e demonstrou que está recuperando realmente a confiança, já não recuperou totalmente, é o Vitor Roque, acho que é o personagem aí pelo gol. Claro que a gente vai destrinchar outras coisas também, mas a gente começa pelo personagem do jogo. Ele fez o gol da vitória, né, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean, André. Obrigado, igualmente. Boa noite, Pedro Ivo. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Excelente. Eu acho que o gol é muito importante para tirar algum estigma que há, porque dizem que o Vitor Roque não faz gols, né? E ele fez um gol em jogo grande, né? Fez um gol que mantém o Palmeiras na liderança, ou devolve, se você quiser desconsiderar que houve jogos ontem, o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, fez um gol no Clássico. Eu acho que a comemoração dos jogadores fala mais de qualquer coisa que a gente disser aqui sobre como esse jogo, principalmente contra o São Paulo, era importante para o Palmeiras. Só acho que é uma coisa curiosa, porque eu concordo com tudo que os colegas disseram, mas eu tenho conclusões muito diferentes. Vai lá. Ainda bem, é bom para levar. Já? Pode, vai lá. Porque o Palmeiras, com o elenco que tem, vamos lá, o Vitor Roque começou na reserva, 25 milhões de euros. Tá. O São Paulo está se matando para conseguir prorrogar o empréstimo do Marcos Antônio, do Juan Tressode e, quem sabe, conseguir renovar o contrato do Alan Franco. Com o elenco que o Palmeiras tem, é muito óbvio que o Palmeiras precisa ter iniciativa, precisa ter imposição, precisa ter a bola. Com o tempo que o Palmeiras tem de trabalho, com o técnico que o Palmeiras tem, com o controle de ambiente que o Abel tem, mesmo reformando o elenco. Fazer só um parênteses aqui, porque tem um rapaz que você conhece muito bem, que disse o seguinte, ó. A diferença do elenco do Palmeiras para o São Paulo é uma distância de uma viagem de joelhos da terra até a lua. É isso. Eu concordo com esse rapaz, mesmo sabendo que ele sou eu mesmo. Ele mesmo? Porque é muita diferença. Com o elenco à disposição, tá? Pra ser bem claro, não estou falando com os elencos inteiros. Sim. O São Paulo, com o time inteiro e jogadores em forma, tem um elenco muito forte. O São Paulo hoje estava o Pablo Maia voltando, entra no segundo tempo. Oscar voltando, entra no segundo tempo. Poupando o Lucas, que não quer que... Porque o São Paulo tem medo de colocar o jogador no gramado no piso que imita a grama, né? Então, é muito óbvio que o Palmeiras vai ter um jogo de posição. Que a bola vai ser do Palmeiras, o Palmeiras vai ter iniciativa, jogando diante do seu torcedor. Não dá para imaginar alguma coisa diferente no jogo de hoje. E eu acho que, para o time que o São Paulo tem, olhando a diferença, os jogadores à disposição, eu acho que o São Paulo conseguiu fazer um bom trabalho de marcação. Acho que, taticamente, dentro das ideias, conseguiu ir até melhor que o Palmeiras. A melhor chance de gol construída foi para o Ferreirinha, a chance mais clara de gol. E aí, talvez se fosse o Paulinho, talvez se fosse o Vitor Roque, talvez se fosse outro jogador, o jogo teria terminado de maneira diferente. Tem muito mérito do Everton, que é um goleiraço. Sim. Né? Então, eu acho que o São Paulo não tem o que reclamar, o Palmeirense tem que comemorar, o resultado é justo, porque não tem interferência da arbitragem. Só acho que o Palmeiras podia, se fosse olhar a diferença dos elencos,
ter tido uma vitória um pouco mais Você tranquila. acha que era pro Palmeiras sobrar no clássico? Era para ganhar com mais tranquilidade. Já Se que você as olhar conclusões a são capacidade diferentes. individual dos jogadores. É só isso. Mas já Se que você as discordar de mim, você pode falar. Mas Você o acha que o São Paulo Palmeiras- já foi muito elogiado por ter surpreendido e jogado de uma maneira diferente contra o próprio Palmeiras no Allianz Parque. Quando o Zubeldia coloca, o time coloca com os Também era caras de pro Palmeiras ter volante e vencido. tudo. E naquele caso, não me parece que o que se ressaltou, o que se destacou da postura do São Paulo foi justamente a maneira como ele jogou, a ousadia que o São Paulo teve naquele caso, e de fato naquele caso ele jogou melhor, porque a questão, eu acho que hoje o São Paulo se defendeu muito bem, mas o São Paulo em momento algum conseguiu, né, exceção feita aquele período do jogo que eu citei, conseguiu chegar talvez do jeito que o Zubeldia imaginasse. Ou talvez ele imaginasse, e por isso que eu digo que talvez o plano de jogo dele tenha sido traçado e executado de maneira quase que irrepreensível, não fosse o gol do Vitor. Não digo nem se o Everton não tivesse pegado as bolas lá, mas eu digo, se o Vitor Roque não tivesse feito o jogo no final, quer dizer, era um olhar de que o empate era de fato um bom resultado. Então, eu acho mesmo que taticamente o jogo foi muito bom, mas a gente já viu esse mesmo São Paulo com essa mesma distância de elenco fazer um jogo contra o Palmeiras de maneira O muito Oscar mais improvisado ousada. de volante por falta de jogador dentro do Allianz Parque, onde o Palmeiras é mais tenha forte do sido. que em Barueri. Mas uma dúvida, já que então. acho que as conclusões são diferentes, até para provocar o debate. Então, partindo dessa premissa, o elenco do time adversário é muito melhor. Então não tem muito o que fazer, eu me fecho aqui, vamos ver o que dá, e é isso aí, o jogo foi bom. Não dá para olhar para o primeiro tempo, por exemplo. O primeiro tempo do São Paulo, Pedro, a ideia é jogadores tática. muito diferentes hoje. O time titular do São Paulo tudo bem, entenderia que foi aí é muita subjetivo. diferença. Os jogadores são muito diferentes. Você fala, o Vitor Roque Muito custou diferença. tantos milhões e estava no banco. Não é porque ele estava no banco, porque tinha 3 jogadores que custaram mais que ele no time titular. Foi uma opção porque o Abel roda muito time. Isso aí são coisas diferentes. Mas, porque Pedro, tecnicamente ele está Aos em campo. 34, quando você faz 2 substituições, os 2 jogadores que entram se chamam Vitor Roque e Rafael Veiga. Não, mas o amor de meu Deus. ponto, assim, não é esse. isso É porque te- senão a gente isso- reduz isso o debate mostra- a não dá Não, pra jogar. É que eu acho... Então São Paulo não dá pode pra jogar. jogar, jogou. Então São Paulo que só empata e hoje perde, é isso aí. É só isso aí. Não Eu dá não pra acho olhar que e falar, tudo se talvez explica o por primeiro isso. tempo pudesse ser mais, talvez em algum momento pudesse tentar alguma coisa diferente. Senão a gente para e fala, o São Paulo tem aqui o 9º elenco Qual é do a chance- campeonato, qual é se a- ele vai ficar em O que primeiro você está lugar. dizendo é, Não, senão eu a gente concordo não com avalia você. o jogo, a gente Exato, só avalia os só fala, elencos o antes. elenco é fraco, eu tô então tá avaliando tudo o bem. jogo. Então, Eu não acho que essa é a explicação jogo. para tudo. Eu só digo que, indiscutivelmente, se o Palmeiras tivesse começado o jogo de hoje com um time de suplentes e o Abel no segundo tempo, com 0-0, começasse a encher de titulares porque o time está cansado e tal, é uma coisa, mas veja um contexto. Não é assim. O Paulinho hoje fez sua primeira partida como titular, como lembrou o William. O rendimento dele não foi tão bom assim, porque também há um time do outro lado. É uma questão de tempo para a gente começar a elogiar o Paulinho aqui seguidas vezes, não porque indo bem, ele é esse foi tipo tudo. de jogador. E o Palmeiras investiu nele não só o recurso que investiu, mas um bom percentual desse novo time que o Abel quer montar. Sim. Deve-se à presença do Paulinho. É muito claro isso. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito. Falou e até mais!